Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A fé, ela sempre está segundo promessas excelsas, juramento eterno, tudo aquilo que foi dito na lei, nos profetas, seja nos salmos, nas lamentações, tudo dizia a respeito daquilo que se cumpriu quando pregado ali no madeiro. Aquele que já dizia: se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. O renovo, um renovo da raiz Jessé que brotou, aleluia, onde a palavra que se cumpriu, que se dizia que há mais esperança para uma árvore cortada ao cheiro das águas. As águas cristalinas que fluem do trono de Deus, as águas cristalinas restauradoras, mais puras do que as fontes terrenas, viva e eficaz para adentrar em nós e estar sempre jorrando aonde que ali, quando se proclamava o Espírito e a água, e na verdade quando o Cordeiro imolado por amor daqueles que nele depositam a confiança, três proclamam, aonde o primeiro milagre em bodas de Caná, anunciando o que haveria de suceder, aquele que quando suava como gotas de água e sangue e estava a orar em espírito. Três proclamam sobre a terra, testemunham num só. Assim, quando ele disse: perdoa, eles não sabem o que fazem, fazendo assim acumulou brasas vivas em suas moleiras. Aquele que disse: está consumado, e quando o soldado perfura o seu lado, jorra água e sangue. Aquele que disse: recebe o meu espírito. Três proclamam um só, testemunho da verdade, a água, o espírito e a palavra. E no céu, três proclamam, porque o sangue não herda o reino dos céus. O Deus Altíssimo, a palavra e o Espírito. Aleluia. Aonde ele nos concede do seu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, ele é o amém, ele é aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos direciona dia após dia na perseverança e condução do seu Espírito, fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos mantém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Importância nenhuma o que planta, o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A palavra diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Onde é através do anúncio do Evangelho que se gera a família de Jesus. E quem é a família de Jesus? Quando ali ele disse que lhes informam que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora. E ele apontou para aqueles que estavam ali dentro, que aqueles que o seguiam é a sua família. Aleluia! Todo aquele que negar a si mesmo, perder a sua vida, encontre e persevera, segundo aquele que é do alto e nos sustém e nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, a sua graça nos basta.
que eu diminua, que ele cresça. Aleluia! Aqueles que permanecem dia após dia pela condução do seu Espírito. Maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Filhinhos, maior o que está em vós, e vós já tendes vencido os falsos profetas, os anticristos, os filhos da iniquidade, da perdição, aonde falam em Deus, mas o seu Deus é o pai da mentira, assassino desde o princípio. Quem são os anticristos, senão aqueles que se opõem à verdade, e serão todos derribados, confundidos e envergonhados. Assim como a palavra diz que ele seria sinal de contradição, queda para tropeço para muitos, mas também ascensão para aqueles que nele depositam a confiança. E é justamente aqueles que perseveram com ele, reina e governa, a fim de confundir e calar a ignorância dos insensatos. E assim permaneceis dia após dia, constantes, sem cessar. Orai e bendizei o seu nome, vigiai e orai sem cessar. Bendizei e louvai, porque grandes e poderosos feitos tem operado nosso Senhor. Pois antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Que a graça do nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós. A fome e a sede de justiça serão fartos aqueles que assim procedem.